Se você se ofende com facilidade, eu tenho uma má notícia para te dar. Isso é sinal de uma imaturidade proveniente de uma falta de conhecimento de si mesmo. E se você não quer acreditar em mim, olha essa cena aqui da série Game of Thrones, onde o Tyrion Lannister está conversando com Jon Snow. Let me give you some advice, bastard. Never forget what you are. The rest of the world will not. Wear it like armor, and it can never be used to hurt you. Lembre-se de quem você é, porque o mundo não esquecerá. Vista isso como uma armadura e ninguém poderá te ferir. Essas são as frases do Tyrion Lannister. E você imagina que o Tyrion Lannister, na série, no universo ali do Game of Thrones, tem muitos motivos para se sentir ofendido o tempo todo. Afinal de contas, ele é um anão, certo? E nessa série, as pessoas com essa condição sofrem muito preconceito. Então você imagina que tanto Tyrion Lannister quanto Jon Snow, que é um filho bastardo, sofrem preconceito e ofensas e xingamentos o tempo inteiro. Então, vamos conversar sobre essa frase do Tyrion Lannister, que é o ponto que eu quero trazer para vocês nesse vídeo. Se vocês quiserem ver mais conteúdo como esse, já se inscreve no meu canal que eu vou trazer frases e pedaços de séries pra gente analisar também, certo? Pra gente poder falar sobre autoconhecimento e saúde mental, tá bom? Vamos lá. Ora, eu acho muito interessante quando a gente consegue pegar personagens de filmes, séries, livros, etc., pra gente analisar o comportamento deles e tentar pegar os elementos que tornam esses personagens interessantes. Então, por exemplo, você pode pegar o Tyrion Lannister. O Tyrion Lannister, ele é muito, extremamente inteligente. Ele conhece todos os defeitos dele. Ele está ciente da condição dele. Então, a partir disso, é muito difícil de você ofendê-lo. Quando você ofende ele, é porque você realmente tocou numa ferida ali que é muito, muito profunda. Mas não é qualquer coisa. Entende? E você pode pegar exemplos de personagens assim em todo o universo cinematográfico. Vem na minha cabeça, em primeiro lugar, por exemplo, o Thomas Shelby, do Peaky Blinders, e também James Bond, do 007. Você vê que esses personagens, eles têm uma frieza, e eles têm uma concentração, uma personalidade tão sólida, que eles dificilmente se sentem incomodados com alguma coisa. Eles só se incomodam quando realmente acontece alguma coisa muito tensa. Mas a maior parte do tempo, nada os ofende, nenhuma crítica é levada a sério, entende? Porque eles sabem quem eles são. Imagina o seguinte: se você sabe quem você é, você conhece os seus defeitos e você conhece as suas qualidades. Então, quando alguém vai chegar para te criticar, você vai dizer duas coisas. Ou, tá bom, eu sei que eu tenho esse defeito, então por que eu vou me ofender com isso se é verdade que eu tenho esse defeito? E se é verdade que eu também estou trabalhando para melhorar? Não tem motivo para me ofender. E, se alguém te criticar por algo que você sabe que não é verdade, então, por exemplo, alguém pode te imputar um defeito que você sabe que você não tem. Ou muito pelo contrário, você pode ter a qualidade que é justamente oposta a ele. O que você vai dizer para essa pessoa? Não me interessa. Pouco me importa. Eu sei quem eu sou. Como diria Dom Quixote, e eu sei quem sou. Eu sei quem eu sou. Portanto, não tem nada que você possa dizer que possa me ofender. Você pode me chamar do que você quiser. Você pode me criticar do jeito que você quiser. Eu sei separar as opiniões externas da minha essência, da minha identidade. Uma coisa que acontece muito, por exemplo, são as pessoas levarem críticas ao trabalho delas de forma pessoal. Então vamos supor que você está lá no seu trabalho, você, não sei, é um programador, você escreve um código ali, e esse código fica um pouco bagunçado, você esqueceu de comentar o código, sei lá, e aí alguém vai falar assim, ó, por favor, dá uma arrumada nesse código, não dá pra entender nada, né? Esse código aqui não é só pra você, é para as outras pessoas também que vão vir trabalhar depois. Então dê uma arrumada nisso. E a pessoa, ela pode levar isso de duas formas diferentes. Um, ela pode levar isso pro lado de, nossa, eu sou um merda. Essa pessoa está dizendo que eu sou um programador lixo. Isso pode acontecer. Ou ela pode levar isso para um lado do tipo, realmente aqui eu poderia ter melhorado. Ele tem razão. Aqui eu poderia ter feito um trabalho melhor. E você veja que esse tipo de discernimento, ele é muito mais fácil de fazer quando você sabe quem você é, quando você tem uma identidade sólida, você consegue separar
o que é seu e o que é o que você fez. Porque, de novo, os seus erros, as suas falhas, não te definem. É a forma como você lida com elas que te define, certo? E ao longo do tempo, essa identidade é construída no conjunto das suas falhas e dos seus sucessos. Não das falhas e sucessos em si, mas da forma como você construiu essas coisas. É isso que forma a sua identidade. Porque a pessoa mais competente do mundo, ela pode falhar. Tem tantos exemplos, mas tantos exemplos de pessoas que elas foram rejeitadas 1 milhão de vezes antes de elas conseguirem sucesso. Muitos, muitos e muitos exemplos. Entende? E por que essas pessoas elas continuam trabalhando, elas continuam se esforçando? Porque elas sabem que essas consequências das ações delas não necessariamente definem quem elas são. Esse é o poder de você ter um autoconhecimento sobre quem você é de fato. Essa identidade vai, primeiro, antes de tudo, te tornar uma pessoa humilde. Porque o que é a humildade se não conhecer exatamente o que você é? Exatamente o que você é bom e no que você é ruim. Você conhecer as suas capacidades e as suas limitações. E a partir do momento que você conhece isso, que você internalizou isso, que você entendeu, que você se enxerga de uma forma plena, por que você se ofenderia quando você encontrou uma limitação sua? Ora, é uma limitação, todo mundo tem uma limitação em algum lugar. E se você conhece a sua, você não vai ser pego de surpresa em lugar nenhum, certo? Porque uma das coisas que chateia muito a gente é quando acreditamos que somos capazes de fazer alguma coisa, e aí chega lá e acaba que a gente não tem aquela capacidade, a gente não tem aquele talento, a gente não se preparou o suficiente para aquilo, entendeu? Isso é causa de muita frustração. E aí você imagina uma pessoa que ela tem essa fragilidade no ego dela, quando ela é criticada, toda vez ela fica se sentindo mal e ela fica ansiosa e aí ela não consegue fazer trabalhar de novo, trabalhar novamente na mesma coisa porque ela tem medo dessa rejeição e ela começa a ficar depressiva e vira uma pessoa chata, vira aquela pessoa com quem você não consegue conversar, que você tem que ficar pisando em ovos quando você tá com ela, entendeu? Então, essa questão da identidade, ela é tão importante que ela vai te transformar em uma pessoa com uma personalidade extremamente forte e segura. Esse que é a questão. E tudo isso aqui que eu tô falando, ela ajuda você a construir uma coisa que é a segurança em quem você é. E isso é algo que vai te ajudar em todas as áreas da sua vida. Todas. Na sua vida profissional, porque você vai conseguir enfrentar as dificuldades e as críticas e os feedbacks de uma forma absolutamente plena e você vai usar tudo isso ao seu favor, porque você vai separar as suas qualidades dos seus defeitos e você vai ter uma visão clara de onde que você está e aonde você quer chegar. E essas críticas, elas vão deixar de se tornar uma ofensa pessoal a você e vão se tornar indicadores do caminho que você precisa tomar para chegar onde você quer. Essa que é a grande questão. Então isso vai acontecer na sua vida profissional, isso vai acontecer nos seus relacionamentos, isso vai acontecer na sua vida de estudos, isso vai acontecer na sua vida familiar, em tudo isso. Você vai se tornar uma rocha. A pessoa que conhece a sua própria identidade, que sabe quem é, ela se torna uma rocha inabalável, estável. Outra consequência desse autoconhecimento é você saber quem você não é. Não somente para você rebater críticas ou analisá-las friamente, mas para você se defender de uma imagem que você mesmo cria de você. Porque nós fantasiamos muitas vezes com relação a quem nós somos. Sabe, uma pessoa que ela tem uma ideia assim de que ela é muito inteligente, ela pode acabar desenvolvendo um mecanismo de defesa dessa imagem, que é não se expor a situações em que ela pode demonstrar a inteligência dela. Por quê? Porque ela tem medo de fracassar nessas situações e que isso destrua a autoimagem que ela tem. Porque ela já não está segura da identidade dela. Você vê, ela acha que ela é alguma coisa. Só que ela não tem certeza disso. É uma coisa meio bamba. Então, ela se defende de todas as situações possíveis que podem expor essa fraqueza dela. E isso faz com que ela se torne uma pessoa absolutamente miserável. Porque ela não consegue agir de acordo com aquilo que ela acredita ser. E óbvio que não vai conseguir, porque ela não é aquilo. E para ela se tornar isso, certo? Aqui é uma questão de você ter um ego ideal, certo? Uma identidade que você gostaria de ter, um objetivo de identidade,
e você tem a sua identidade que você é hoje, só que você confunde isso. Você traz essa identidade que você tem que construir para o presente, como se ela já tivesse realizada. Não fosse simplesmente uma potencialidade que você vai desenvolver ao longo do tempo. Você traz ela para hoje. E aí você vive essa ilusão. E isso te torna uma pessoa extremamente frágil. Você nunca vai fazer coisas que vão colocar em risco essa imagem. E você vai ficar paralisado. Como o personagem do livro Memórias do Subsolo, Dostoiévski, que é um homem inteligente, é um homem culto, é um bom escritor, mas ele olha para as outras pessoas, ele trata elas com desdém e ele não consegue evoluir na vida dele, ele não chega a lugar nenhum, porque ele não quer fazer nada, porque ele se julga bom demais para fazer qualquer coisa. Ele se julga bom demais para tomar pequenas ações que poderiam levar ele aos objetivos dele. Ele não faz nada, ele se torna uma pessoa mesquinha. Por quê? Ele tem uma fraqueza na identidade dele. Ele não sabe de verdade quem que ele é. Ele tem uma imagem tão frágil de si mesmo que ele não consegue colocar essa imagem à prova no mundo. Se você percorreu esse caminho do autoconhecimento, você vai ter uma identidade que você pode pôr à prova. Você pode dizer para as pessoas: este sou eu. E aí alguém vai te criticar, e alguém vai te elogiar, e você vai dizer: eu sei quem eu sou. Então essas críticas e e até mesmo os elogios, eles pouco importam para você, porque você já entendeu. Você não precisa de validação de pessoas de fora. Você não precisa que as outras pessoas digam quem você é. E essa é uma diferença muito grande, porque ao invés de você tomar uma crítica como algo pessoal, você vai poder primeiro olhar para ela de forma racional e pensar: essa crítica faz sentido ou não? Isso aqui está me apontando na direção que eu preciso ir para me tornar quem eu quero ser? Ou essa crítica é simplesmente falsa e não me interessa? E você vai poder olhar para isso com clareza, com frieza. E você vai poder transformar isso em algo a seu favor. Ter esse conhecimento de si é a melhor cura para a autoestima. Melhor. É o primeiro passo. E a partir disso, as coisas começam a melhorar. Porque você, sabendo quem você é, sabendo quem você quer se tornar e o caminho para chegar até lá, nada pode te desviar. Nada pode te impedir. Eu sei quem eu sei onde eu quero chegar. E aí, tudo o que acontecer externamente a isso, todas as críticas, todas as experiências, todos os fracassos, vão se tornar simplesmente placas que vão direcionar você no caminho que você quer chegar, tá certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem, eu espero que vocês tenham entendido a importância de conhecer essa identidade. Entendeu? E se vocês gostaram desse vídeo, curte aqui, se inscreve no meu canal, que eu vou falar muito mais sobre essas questões de autoconhecimento, de identidade e como que isso é benéfico para nós, tá certo? Eu vejo vocês no próximo.